Salve, salve, rapaz, e muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando essa programação aqui do programa de Cara da TV para os Outros. Estamos aqui mais uma vez localizados nas dependências da Associação SCAC, desde já mais uma vez aí, meu agradecimento. O que você está fazendo agora? Acordou? Está fazendo almoço? Está jantando? Sei lá, junte-se a nós. O assunto de hoje é bem polêmico. O assunto de hoje é racismo estrutural. O que você pensa sobre isso? Já foi aí na telinha aí? Já colocou o seu celular aí no QR Code? É muito simples, é só você colocar aí e já fazer a sua doação. Você que gosta desse trabalho, você que acredita nesse trabalho, contamos com você aí. Bom, no mais uma vez aqui eu cito aqui os nossos apoiadores, que são os três irmãos, Dr. Master Odontologia e também Casa de Crédito. Você que está com algumas pendências, com algumas dificuldades financeiras, esse é o momento para você, bem localizado aqui em Santa Luzia. Eu estive lá essa semana lá, gravando um comercial com o Arthur, que é o meu cunhado aí, certo? Essa parte aqui, ó, isso aqui daqui a pouco vai ficar verde. Olha, ó, só para você ver, ó. Ficou verde. Sacou? Sabe por que isso aqui ficou verde? Esse material que chama Chroma Key. Eu estava acostumado a ver isso aqui só em filmes, velho. Não em filmes exatamente, mas tipo assim, quando passa o trailer, como que é feito um filme, etc. Esse tecido aqui é muito interessante, é ele que dá o ar de todo esse trabalho aqui que foi feito. Eu quero agradecer aqueles que contribuíram de prontidão. Teve gente que se identificou, que não importa, gente, eu vou repetir mais uma vez. Teve pessoas que não puderam contribuir financeiramente, mas teve gente que compartilhou, e isso é importante. Já chegaram à conclusão também, tomaram a consciência de que para ajudar nem sempre é necessário ter dinheiro, alguma coisa no bolso, certo? Então deixa eu voltar ao cenário como estava antes. Estilo Thanos. Muito bem, hoje eu estou tendo a honra de rever um amigo, uma pessoa que eu conheci em 2013. Eu estou falando dele, que é professor de História há 18 anos no bairro Palmital, mestre em Educação, UFMG, que vem desenvolvendo um trabalho de construção e de identidade negra entre os jovens do bairro Palmital. Eu estou falando dele, professor Moisés. O palco é todo seu. Muito bem, eu estou aqui com ele, Moisés. Você viu que eu te chamei de amigo, hein? Com Cara, certeza. 2013 que a gente se viu. Foi 2013. Muito bom 2013, mesmo. 2014. Acompanhou a gente em várias apresentações. Foi. Aqui tá uma pessoa finíssima. Gente, sem pagar de simpatia. Aqui tá uma pessoa finíssima, gente boa demais, muito inteligente. Professor, né, velho? Não, tem A isso primeira não. vez que eu te conheci, não sei se você lembra, eu te fiz várias perguntas, né? Eu fiquei... Foi. Nós fizemos uma roda de conversa bem interessante. Ai, Vocês encostaram na Coincidente... parede lá e falaram: por que você quer fazer pesquisa aqui? Então, deixa a gente entrevistar você. Foi muito da hora, foi muito da hora. Foi uma Foi. experiência ímpar. Mas vamos lá, nós estamos vivendo, como já se sabe, um momento assim, bastante delicado no nosso país. E como já se sabe, o tema de hoje é racismo estrutural. E estar aqui com um professor de história é muito importante. Eu quero já falar logo de um assunto assim que é bastante polêmico e esclarecedor para o nosso público que esteja aí acompanhando nosso trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é dívida histórica. Sim. Na verdade, quando a gente fala sobre o racismo no Brasil, e é interessante o tema de hoje, que é o racismo estrutural, primeiro a gente tem que pensar de uma forma bem simples, né, para a gente interagir. Quando a gente constrói uma casa, a gente precisa de uma estrutura, não é? A fundação. Né? Porque se você não construir uma boa fundação, o que acontece com as paredes, com o telhado? Cai. Né? Então, quando a gente pensa na história do Brasil, a história do Brasil teve uma estrutura para a gente pensar um conceito de república. Né? E essa estrutura no Brasil, mesmo em 1888, tendo a Lei Áurea, né, que bania a escravidão no Brasil, a gente tinha um outro problema. Eu gosto sempre de dizer que o mais importante não é o dia 13, né? Não é o dia 13, mas o dia 14, que é o dia seguinte. Né? Simplesmente os negros foram inseridos numa sociedade no qual essa sociedade não considerava nem o negro como ser humano, considerava o negro como um objeto. A história tem que ser pensada dentro de um processo. Por quê? Porque o cara não dormiu racista e acordou no dia seguinte sendo o cara pensando nas liberdades, no direito do outro. Né? O Brasil, depois de 1889, com a República, o Brasil continuou sendo um país
racista, vendo o negro ainda como objeto. E o negro foi alijado de vários espaços públicos desse país. Então, quando a gente pensa numa concepção estrutural, é pensar nisso. O quanto que a nossa história republicana ela foi construída a partir de um campo de exclusão. E quem era excluído nesse processo? Os negros. Né? Os negros. Se a gente for pensar que é tão absurdo quando a gente pensa nessa estrutura racista brasileira, que no próprio século XIX, como política pública do Estado brasileiro, que eu acho que isso é importante a gente enfatizar, foi-se incentivado a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Principalmente imigrantes europeus brancos, né, da Europa, para substituir a mão de obra escrava. Porque a ideia era, primeiro, uma ideia de miscigenação, de mistura. Porque se acreditava que lá no século XIX tinha algumas teorias que diziam que a raça negra tinha características biológicas de degenerência, que era uma raça que não tinha potencial para conseguir, né, desenvolvimento, algo assim. E eles utilizavam até o exemplo da África, dizendo assim, olha como a África não é desenvolvida, esquecendo que quem explorou e matou e fez toda aquela confusão no continente africano foram os europeus. E depois eles diziam que a África não conseguia ser desenvolvida. A ideia, no século XIX, que é um absurdo, de que a mistura entre brancos e negros no Brasil, e tendo como predominância a raça branca, ia nascer pessoas miscigenadas, eles ainda chegaram na arrogância de dizer que daqui a 100 anos o Brasil não teria mais negros. Né? Nós somos aqui o exemplo bem claro de que isso não deu certo. Só para a gente pensar o quanto que essa mentalidade do racismo brasileiro ela está inserida numa raiz de uma ideia de nação. Então, por isso que quando a gente pensa no racismo estrutural, ela passa muito pela essa mentalidade. O quanto que nós brasileiros somos ensinados, né, de certa forma, fazer essa diferenciação. Só que é importante, Thiago, pensar que hoje, né, até mesmo com essa campanha Vidas Negras Importam, e eu acredito que a gente tem um outro perfil de negro no Brasil hoje, com a questão do movimento negro, né, hoje tem todo um movimento de resistência, mas mesmo assim esse racismo ainda permanece, porque o racismo está nas pequenas coisas e está naquele cotidiano que a gente vive hoje. Ele ainda é uma pauta de diferenciação para a gente pensar o Brasil ainda. Por isso que quando a pessoa vira e fala, não existe racismo no Brasil. Mas quando você pega a estatística, quem morre mais são negros. Né? Quem está preso, a grande maioria são negros. Quem muitas vezes está fora da escola, são os negros. Quem é a população pobre no Brasil, a maioria é negra. Opa, então não existe racismo aí? Porque a gente tem uma outra mentalidade que é o que é reforçado na nossa cabeça, que é a democracia racial. O Brasil tem um autor, um sociólogo, que fala uma coisa interessante. O Brasil é o único país do mundo onde existe racismo sem racista. Porque as pessoas reconhecem o racismo, mas elas não reconhecem que elas são racistas. Né? E exemplo bem claro é o último exemplo que nós tivemos aí no caso lá do Carrefour. Né? Sua resposta foi muito esclarecedora. Você respondeu muita coisa aqui. Mas, em relação ao seu pensamento, seria correto, então, dizer que essa dívida histórica, ela também consiste numa falta de informação, uma informação que chega legítima. Você acha que existe uma possibilidade de chegar a uma informação legítima, principalmente a quem frequenta a escola pública? Sim. Uma grande polêmica que hoje a gente tem com essa dívida histórica, e a sociedade brasileira ainda resiste, por exemplo, uma iniciativa que podemos dizer que começa a pagar essa dívida, a questão das cotas nas universidades. O quanto que, para ela ser legitimada, né, pela sociedade brasileira, ela teve que passar por vários processos de negação. Né? Foi uma luta.
Então, hoje, um negro na universidade, a partir das cotas, ele não está ali como um privilégio. Ele está ali por uma conquista do movimento negro. E é um reconhecimento que o Estado tem de dizer que aquela pessoa que está ali, ela é capaz. Ela é capaz. Mas o que a gente está discutindo não é capacidade, mas a gente está discutindo sobre as estruturas. Porque, na verdade, quando, por exemplo, um jovem pobre, negro, não consegue entrar na UFMG, o problema não está nele. O problema está na estrutura institucional, no qual é alijado dessa população pobre, negra, a inserção a esse espaço. Então, a cota, ela acontece como uma forma de você buscar um equilíbrio. Podemos dizer que essa dívida histórica. E o mais interessante que eu estou dando exemplo das cotas, que é uma das iniciativas, também a gente pode ter cotas, por exemplo, em concurso público, né? Por exemplo, o quanto é importante ter cotas em concurso público. Por exemplo, juízes negros, né? Juízes negros. Ou, por exemplo, médicos negros, advogados negros. O quanto é importante ter pessoas negras nesses espaços, né? Mas quando a gente pensa na questão das cotas, a questão das cotas ela é muito vista por uma elite ou de um pensamento dentro dessa democracia racial que nega esse racismo. Porque como que eu vou lutar contra algo que não existe? Se eu digo que não tem no Brasil isso, por conta da ideia da miscigenação, né? Então, é difícil você lutar contra algo que não existe. Então, olha como que é difícil essa luta. Você sempre passa a ser, você está exagerando. Ou então aquela velha frase, né? Eu tenho amigos negros, né? Mas a questão não é essa, né? A questão não é essa. Então, quando a gente fala de dívida histórica, o Brasil é um país que está engatinhando ainda em pensar nessa inclusão do negro na sociedade brasileira a partir de um patamar. Exemplo. Quando a gente pensa nesses altos cargos, como eu dei exemplo aqui de juízes, médicos, advogados, né, são áreas muito duras para a população pobre e negra. Então, quando a gente pensa numa democracia racial, é muito mais numa relação muito estigmatizada, dizendo assim, mas eu tenho no meu time de futebol um jogador negro que é de destaque. Eu tenho uma cantora negra que é de destaque. Desculpa te interromper, mas fica como se fosse o pretinho obrigatório, né? Sim, Já então... reparou? Tipo, não, eu reparei isso uma vez. Tipo assim, às vezes é igual, eles fazem o Big Brother, faz cheio de gente branca e coloca um cara só, um negro só. Aí faz um esqueminha aqui e coloca um só. Tipo assim, não somos racistas porque ele é negro e ele está conosco. Sim, uma Sacou? forma de justificativa. E aí, se a gente pensar na discussão que a gente está fazendo hoje, que é algo estrutural, algo que está na raiz, ter somente um negro como forma de representação, em um total de 15 pessoas ou 20 pessoas, ainda é uma reprodução de dizer que aquele negro está ali, não muito pela a importância de ter um negro, mas é muito mais para responder uma sociedade para dizer assim, não vou me chamar de racista, eu coloquei um. Né? Sendo que somos a maioria, né? E somos a maioria. Então é só a gente pensar um pouco isso, né? O quanto que esse racismo ele é estrutural a partir disso e o quanto que nós temos que avançar muito, muito. Mas, na verdade, eu gosto sempre de enfatizar, quem vai romper com isso somos nós negros. Somos nós negros, através de uma educação diferente, exigir uma educação diferente, uma educação que eu consiga me enxergar nela, né? As relações cotidianas sejam pautadas a partir de uma igualdade racial realmente, né? Que eu não entre no supermercado e fico sendo olhado pelo segurança, né? Que no caso do Carrefour foi muito claro que qual negro no Brasil hoje que nunca passou um constrangimento dessa forma? Os olhares. Muitas vezes a pessoa não pegou no seu braço, mas o olhar diz muita coisa, não é? Sim, sim.
Bom, eu gostaria muito de conversar mais com você. Nossos telespectadores enviaram perguntas para você. Eu vou chamar aqui a Rosiane aqui. Aposentados, pensionistas e servidores públicos. Sai já do aperto. Venha para a Casa do Crédito, a empresa de empréstimo que você pode confiar. Conta com ótima localização e profissionais capacitados para melhor te atender. Na Casa do Crédito estão as menores taxas de juros e os melhores bancos do país. Temos também financiamento de imóveis e automóveis. Ligue à vontade. Telefone DDD 31 3634 1612. O Mano Bill do Trincamentes, obrigada aí pela pergunta. Ele quer saber quais são as formas de combater as práticas raciais na estrutura educacional, do seu ponto de vista. Sim, eu acredito que é um ponto importante, assim, né? Não é o único, mas é um ponto importante, né? Porque eu gosto muito da frase do Paulo Freire, que ele diz que a educação, ela muda as pessoas, e as pessoas que mudam o mundo, né? Porque, na verdade, quando a gente diz assim que a educação vai mudar, na verdade, é as pessoas que vão mudar. Hoje, na educação, está fazendo aí mais de 10 anos, nós temos a Lei 10.639, uma lei muito importante, uma lei que foi uma conquista do movimento negro, né, que obriga o sistema de educação a estudar sobre a cultura negra, a estudar o continente africano, né. A sociedade necessita desse amparato para que as crianças, os jovens, né, os adultos, compreendam um pouco sobre as nossas raízes, né? Eu sempre gosto de enfatizar nas minhas aulas, quando eu trabalho sobre a questão da escravidão, tomando cuidado muito com a metodologia, a forma de como a história está sendo passada, né? Porque senão você corre o risco de você estar enfatizando, sublinhando uma condição de escravo, né? E quando a gente volta para a África, para o continente africano, a gente vai perceber que existe uma gama de histórias, de trajetórias riquíssimas. E essas trajetórias riquíssimas da África veio para o Brasil, numa condição subalternizada pelo colonizador, mas o quanto que nós construímos aqui no Brasil uma cultura africana a partir das nossas características. Então, isso eu acho que ajuda bastante a gente pensar. E pensar essa condição do negro hoje. A Lei 10.639 ela é importante porque ela modifica os livros didáticos. Porque, na minha época, né, você abria o livro didático de história ou qualquer outro livro didático, você não encontrava eu não encontrava pessoas que eram parecidas comigo, né? Isso dava uma ideia de que parece que a ciência só era construída para os brancos. E hoje não. Hoje eu consigo abrir os livros e eu consigo identificar pessoas e situações que são parecidas comigo. Isso ajuda muito na sala de aula a gente trabalhar com isso. A gente precisa fortalecer as rodas de conversa, porque, na verdade, não existe mais aquela condição do professor fala e o aluno escuta. Na verdade, é uma interação dentro de sala de aula. A gente aprende muito com a fala dos alunos, dos jovens. Então, por isso que a roda de conversa ela é importantíssima. Só que eu acredito também que não é só isso. Porque quando a gente fala de um racismo estrutural, significa que a escola não está isenta disso. E até eu acho que me custa muito falar isso. Mas a escola, em alguns aspectos, é racista. Como se esse espaço não caberia essa concepção. Mas, infelizmente, como uma instituição dentro dessa estrutura de Estado, a gente não pode negar e fechar os olhos que a escola é, sim, um espaço racista. Na verdade, nós temos que desconstruir essa educação que retira, coloca de forma subjugada a cultura negra. E nada melhor do que a gente romper com isso trazendo a fala, as narrativas dos próprios
negros, não é? Então, eu acho que é uma escola que tem esse diálogo, é importantíssimo a gente pensar e problematizar, e principalmente assumir uma condição de sociedade que nós somos uma sociedade racista. E nós temos que, a partir disso, buscar amenizar e buscar soluções diante dessas questões. Porque, senão, o que o aluno traz para mim de experiência, por exemplo, com a relação dele com a polícia, não é? Muitas vezes, se a gente não souber trabalhar bem essa questão, fica parecendo que é culpa dele. É culpa dele estar naquele lugar, é culpa dele ser preto, e pelo contrário, a gente tem que desconstruir esse discurso hegemônico e dizer que nós vivemos sim num país racista e eu, enquanto negro, enquanto resistência, busco a minha condição enquanto cidadão nessa sociedade. E é nessa sociedade brasileira que eu vou ser cidadão. E acho que é uma luta constante que nós temos que ter. Se essa sociedade é racista, ela vai deixar de ser racista a partir das minhas resistências, porque é nessa sociedade que eu vou viver, que os meus filhos vão viver e que minhas futuras gerações vão viver. E que nós temos que ser respeitados por quem somos, não é verdade? Professor, foi uma honra, muito obrigada. A sua resposta foi, sim, muito clara. É um prazer. Na loja Três Irmãos, você encontra toda a linha completa em materiais escolares, sempre com os melhores lançamentos. E ainda conta com serviços de impressões de boletos, xerox, aviamentos, plastificação e diversos outros materiais e serviços. Rua Modestino Carlos da Rocha Franco, número 297, bairro Palmital, Santa Luzia. Telefone DDD 31 3637 7594 ou pelo zap DDD 31 98258 1547.